Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria hoje de trazer uma breve reflexão sobre o profeta Abacuque. E desde ontem eu estava querendo falar sobre Abacuque e hoje pela manhã, 5h pouca da manhã, recebi uma mensagem falando sobre Abacuque. Então eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas. O profeta Abacuque foi um dos profetas menores do Antigo Testamento, um dos 12 profetas menores. E ele profetizou no Reino do Sul. O Reino do Norte já tinha sido levado para o cativeiro da Síria. E ele estava profetizando no Reino do Sul, provavelmente depois do reinado do rei Josias. O rei Josias foi o último rei do Reino do Sul que foi temente a Deus. Depois os outros reis, depois de Josias, foram reis perversos, cruéis, desobedientes, idólatras, corromperam a sua conduta e com isso o povo também se corrompeu. Nós já temos considerado a responsabilidade da liderança, não é, em todos os seus aspectos. A liderança ela tem uma responsabilidade muito grande e o rei tinha essa responsabilidade e a conduta dele fazia com que o povo também se desviasse. Então, os reis depois do rei Josias foram reis ruins, eles foram reis que se corromperam com a idolatria e o povo também se corrompia. E diante disso, Abacuque via muita injustiça, muita violência. E Abacuque era um profeta que tinha muita intimidade com Deus, ele fazia perguntas a Deus e Deus respondia imediatamente os questionamentos dele. Ele questionou por que tinha tanta violência, por que tinha tanta injustiça, e Deus falou para ele que aquilo ia acabar porque ele ia usar a Babilônia para poder acabar com toda aquela injustiça do povo. E isso aconteceu realmente quando depois o Nabucodonosor veio e levou o povo cativo para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, Abacuque foi um profeta pré-exílio da Babilônia. Ele profetizou antes do exílio da Babilônia. E ali Abacuque falava com Deus e Abacuque chegou a questionar a Deus: olha, Senhor, os babilônios, eles são mais cruéis do que nós, eles são mais violentos do que nós, eles são idólatras, e o Senhor vai usar uma pessoa mais idólatra para poder punir uma pessoa que é mais justa do que ela. E Deus disse que ele faria isso por causa da desobediência do povo e que ele também ia punir a Babilônia depois. Tudo no seu tempo Deus faria. E como fez também mais tarde, a Babilônia também caiu. Mas o foco da mensagem é exatamente esse momento de antes do povo ser levado para o cativeiro da Babilônia, como o povo estava corrompido, estava desobediente, sofrendo uma influência ruim daqueles reis. Depois do rei Josias, o rei Josias foi o último rei fiel a Deus. Então a gente considera ali nesse momento que Abacuque estava vivendo momentos de angústia, porque ele já sabia que o mal viria, né? Como está escrito lá em Isaías, o mal viria do norte e a Babilônia estava no norte. Realmente o mal veio do norte, a Babilônia levou o povo cativo. Isaías também foi um profeta pré-exílico. E então ali está Abacuque tendo um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, conversando com Deus, fazendo perguntas e Deus respondia, tamanha intimidade que ele tinha. E ele já, em determinado momento, ele fez uma oração. Ele não estava vivendo aquilo, mas ele já previa que aquilo poderia acontecer por causa do mal que viria sobre o povo. Quando ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado,
Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Interessante esse quadro de escassez que Abacuque relata. Ele não estava vivendo isso, ele estava dizendo, ainda que, ou seja, era uma concessão, ainda que estivesse acontecendo isso, ainda que houvesse a possibilidade de acontecer isso, ainda que não tivesse fruto na figueira, ou seja, frutas, alimentos, fruto na vide, o produto da oliveira minta e no campo não haja mantimento, quer dizer, ia faltar frutas, ia faltar mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, quer dizer, ia faltar carne, ia faltar leite. Então toda aquela situação de adversidade que o povo estaria vivendo, que ele disse, ainda que tudo isso esteja acontecendo, todavia eu vou me alegrar no Senhor, e eu vou exultar no Deus da minha salvação. E é interessante que somente uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, que tem uma verdadeira confiança em Deus, pode falar isso. Abacuque aqui retrata um quadro de adversidade, e adversidade profunda. Não ia haver frutas, não ia haver legumes, não ia haver leite, não ia haver carne, ia haver fome, necessidade, insegurança, talvez desespero por causa desse quadro tão adverso. Mas ele disse, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa capacidade de se alegrar em Deus na adversidade, nos momentos difíceis, como o culto racional que eu considerei há uns dias atrás, aquele culto racional, aquele culto consciente, que mesmo numa situação difícil, nós vamos louvar a Deus, nós vamos engrandecer a Deus, mesmo que a gente esteja nessa situação, a gente sabe que Deus ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória, quer nós estejamos passando por momento de alegria, de felicidade, de conquistas, ou por momento de adversidades, de problemas, tudo diz que não, tudo vai contra. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como foi considerado, Abacuque tinha muita intimidade com Deus. E para que a gente possa superar esse momento de adversidade, esse momento onde tudo diz que não, onde está tudo contra, para que a gente possa ter condições de superar isso, é necessário que nós também tenhamos intimidade com Deus. Porque somente quando a gente tiver intimidade com Deus, a gente vai conhecer mais a Deus. E quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai confiar em Deus, porque nós confiamos nele e sabemos que ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a nossa reflexão hoje, essa oração de Abacuque, essas palavras de Abacuque, porque Abacuque ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus, ele era um profeta que tinha proximidade com Deus, ele falava com Deus e Deus respondia, e imediatamente ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Eu queria novamente ler esse texto que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Somente uma pessoa que tem intimidade com Deus vai se alegrar no Senhor e vai exultar nele no momento da adversidade. E que nós possamos ter esse coração. Mas para isso é preciso que a gente busque conhecer o Senhor cada vez mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse Oséias, profeta Oséias. Não só conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer.
ter experiência do conhecimento e prosseguir em conhecer. E como a gente prossegue em conhecer alguém? Convivendo com essa pessoa, estreitando os laços com essa pessoa. E é isso que nós devemos fazer com Deus, estreitar cada vez mais os laços. E no momento da adversidade, nós seremos capazes de nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.